Boa noite, uma alegria estarmos aqui reunidos, iniciando hoje essa 17ª, né? 15ª Jornada Espírita da Casa Espírita Joana de Ângeles aqui em Arembepe. Depois da pandemia, a primeira jornada no seu formato original de 4 dias. E hoje, conversando um pouco sobre vencendo desafios. Como iremos vencer nossos desafios? Na certeza da presença do Mestre Jesus e do amor de Maria e da espiritualidade que coordena esta casa. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. E falar sobre vencer desafios, a gente pode viajar desse tema. Mas nos foi dado pela casa um ponto de referência. E esse ponto de referência é o livro Amanhecer de uma Nova Era. Mais especificadamente o capítulo 9 desse livro. O Amanhecer de uma Nova Era é um livro do espírito Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo, durante mais ou menos 3 meses de trabalho, em plena pandemia do Covid-19. Enquanto estávamos todos nós passando pelaquela ebulição pessoal, social, mundial, Filomeno de Miranda se apresenta a Divaldo e pede para escrever esse livro. E esse livro tem um objetivo muito claro, de nos alertar para o momento que estamos vivendo, ou seja, nos alertar para a transição planetária em que vivemos hoje, e nos mostrar o que tem feito no plano espiritual os nossos irmãos, nossos amigos, em prol dessa transição, em prol desse trabalho. Nesta época específica da pandemia, desceu a essa orbe, desceu a essa terra, inúmeros espíritos do mais alto escol, Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, Spinelli, o próprio Manuel Filomeno de Miranda, dentre outros inúmeros espíritos, a pedido do Cristo, para auxiliar a humanidade passar pelaquela prova que era a pandemia do Covid-19. E que era uma prova necessária, porque iremos ver na frente, que é uma prova utilizada por Deus para acelerar nosso processo evolutivo, para acelerar nosso caminho rumo a um mundo regenerado. E se a gente pegar a questão 783 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Ou seja, a humanidade, o homem na Terra, ele marcha progressivamente e lentamente em rumo de um progresso? Olha o que os espíritos respondem. Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quando devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Por essa questão do Livro dos Espíritos, a gente já entende que o abalo que sofremos com a pandemia do Covid-19, ele tinha um intuito. Deus queria criar um abalo físico e moral na humanidade, para que ela avançasse mais rápido em rumo do mundo regenerado. No livro A Gênese, que faz parte do Pentateuco, Allan Kardec, no capítulo 11, nos traz:
As renovações rápidas, quase instantâneas, que se produzem no elemento espiritual da população, por efeito dos flagelos destruidores, apressam o progresso social. Sem as emigrações e imigrações que de tempos a tempos lhe vêm dar violento impulso. Só com extrema lentidão esse progresso se realizaria. Observemos a natureza. A lei do progresso está diretamente relacionada à natureza. A natureza ela progride lentamente, mas de uma forma harmoniosa e de uma forma sempre constante, mais lenta, porque nada no universo se transforma da noite para o dia. Só que o que os irmãos aqui nos trazem é que essa lentidão no progresso, às vezes, precisa ser acelerada. Eles continuam. É de notar-se que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso de ordem física, intelectual ou moral, e por conseguinte no estado social das nações que as experimentam, é que elas têm por fim operar uma remodelação na população espiritual, que é a população normal e ativa do globo. Eles seguem. De duas maneiras se executa esse duplo progresso. Uma, lenta, gradual e insensível, e outra, caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. E aí lembremos, passaremos a noite aqui toda citando momentos em que a humanidade se deparou com essa ebulição, com esse abalo físico ou moral, que impulsionou ela a ir adiante. Podemos falar de Revolução Francesa, podemos falar da Revolução Científica do século XVII, podemos falar do Iluminismo, que tira a Idade Média das trevas, tira o homem das trevas. Podemos falar das grandes guerras, podemos falar da Segunda Guerra Mundial, podemos falar das pandemias anteriores e muito recente à nossa memória, a pandemia do Covid-19. Todos esses fatos acontecidos com a humanidade fazem com que essa humanidade avance em seu progresso. A gente ainda não teve tempo de desfrutar o avanço tão claro que a Covid-19 vai nos trazer, que a pandemia vai nos trazer. Mas se a gente for um pouquinho na memória e lembrar o avanço intelectual e científico acontecido depois da Segunda Guerra Mundial, a partir da década de 50, o mundo entrou num processo acelerado de evolução intelectual, científica e material. Nós avançamos em ciência como nunca. Hoje temos robô fazendo cirurgias em pessoas encarnadas. Hoje conseguimos decifrar o DNA do corpo humano. Trabalhamos já a regeneração do corpo físico através da sua própria célula. Olha quanto avanço viemos da Segunda Guerra para cá. Sem falar do advento da internet, do computador, que hoje se tornou celulares em nossas mãos, que nos conecta, que nos traz informação. E que hoje a gente não consegue se imaginar sem essa tecnologia. Só que se a gente se lembrar, há 30 anos atrás, há 40 anos, a gente vivia sem essa tecnologia. Então, essa necessidade de hoje, ela estar na vida da gente, prova o quanto foi rápido esse avanço e o quanto se sedimentou na vida da sociedade. Então, a humanidade precisa avançar nesse progresso. E ela avança de duas formas. Ou lentamente, no seu processo natural, ou através de algum abalo físico ou moral
que Deus manda para a humanidade se mexer e sair do lugar. Só que a humanidade, quando avança nesse progresso, ela tem uma função. E uma das grandes funções é fazer com que o mundo onde ela habita avance junto. Então, a humanidade avança, junto com ela, avança o mundo que ela habita. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Há muitas moradas na casa de meu Pai, quando o irmão fala sobre a progressão dos mundos, ele diz: ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Então já tem um ponto que a gente precisa se fixar. Vamos arrumando nossas ideias. A humanidade evolui lentamente ou de forma abrupta. E, junto com essa evolução, ela leva ao mundo que ela habita. Mas a humanidade não leva à progressão desse mundo, ou seja, não coloca esse mundo no estágio posterior, como se fosse um joguinho, na próxima casa, se essa evolução não for moral. A evolução que faz o mundo progredir é uma evolução moral. Então, se os seres desse mundo evoluem como evoluímos agora, nas décadas recentes, em ciência, em tecnologia, em questões materiais, mas não evoluímos moralmente, não temos capacidade de levar esse mundo, levar essa terra, levar essa orbe para a próxima casa desse jogo, para o próximo mundo. A gente não consegue que ele avance. Então, a gente percebe que o avanço, ou seja, a progressão do mundo, ela está diretamente relacionada à progressão do humano, do ser humano. Mas essa progressão é específica, ela é moral. Ela não é material, ela não é científica. O homem precisa avançar moralmente para, junto com ele, avançar o mundo. A questão 172 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Ou seja, encarnamos sempre aqui, todas as vezes aqui? Olha o que os irmãos respondem: não. Vivemos-las em diferentes mundos, aos que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas, são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Os irmãos aqui já nos mostram. A gente precisa avançar enquanto ser humano, enquanto humanidade. Com isso a gente progride o mundo, mas a gente precisa avançar moralmente. E como a gente tem algo espetacular e fantástico, se chamado livre-arbítrio, e que é uma das leis mais respeitadas por Deus. Deus respeita o livre-arbítrio sempre. O que é que acontece? Nem sempre a gente faz o que a gente tem que fazer. E por a gente não fazer o que a gente tem que fazer, a gente vai criando e sedimentando possibilidades de mundo. Livro dos Espíritos, questão 173. Os irmãos perguntam, Kardec pergunta: a cada nova existência corporal a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas no mesmo globo? Os irmãos respondem: pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Questão 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetualmente o mesmo em cada mundo? Somos todos iguais em cada mundo? Os irmãos respondem: não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso
quando os homens se houverem tornados bons. Observemos que os irmãos não disseram que esta terra vai virar um paraíso quando a gente dominar a tecnologia, que essa terra será um paraíso quando a gente não tiver mais fome, quando a gente tiver dominado toda a ciência. Não. Quando nos tornarmos bons. E nos tornarmos bons significa entender o propósito que nós estamos aqui, cada um de nós. Nós estamos aqui com um único propósito, que é aprender a amar. É para isso que cada um de nós estamos aqui. Nós somos essência, amor. Filho da criação, que é amor. Deus. Estamos aqui para aprender a amar. E nesse processo de aprender a amar, a gente vai se tornando bom. Porque para a gente amar, a gente precisa aprender a fazer caridade. E caridade, como Jesus entendia, é ser benevolente, ser indulgente e perdoar. Esse é o caminho. É para aí onde a gente tem que chegar. É aí o grande objetivo. Então, observe que os irmãos nos mostram aqui. Estamos arrumando as ideias, porque é muita informação. A humanidade, ela progride tanto lentamente como de forma abrupta. E quando a gente fala de forma abrupta, a gente lembra da última pandemia que tivemos. Foi uma forma de a humanidade evoluir com um abalo. Nessa evolução, ela leva junto o mundo em que ela habita. Imaginamos aquele, eu me esqueci agora o nome de bebê que a gente leva, bebê conforto. Temos nas nossas mãos o bebê conforto. Nosso filho é a terra. Mas esse bebê conforto, ele tem que estar recheado de evolução moral, para que a gente bote a terra dentro desse bebê conforto e leve para o próximo ponto. E aí é o segredo. Então, que esse bebê conforto tem que ser evolução moral. E, diante disso, como o livre-arbítrio é respeitado, a gente chega à conclusão, que é nos confirmada pelos Espíritos, da existência de diversos mundos e diversos estágios evolutivos. Porque como o homem precisa e deve evoluir, mas nem sempre o faz, se perde no caminho, se distrai, se embanana, ele vai criando, plasmando ao seu redor aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa. E ele precisa de um lar. Ele não pode ficar solto no universo. Então ele vai para onde ele tem sintonia. Ele vai para o lar que pode acolher ele. E começamos isso tudo com o mundo que os irmãos classificam como mundos primitivos, que são os mundos destinados às primeiras encarnações do espírito, ou seja, quando a gente chega simples e ignorante. São os mundos mais jovens, recém-formados. Neles se encontram todos os seres nas suas fases iniciais de progresso. Nesses mundos, os espíritos ainda estão em estado primitivo, com senso moral pouco desenvolvido. Então, observemos que o instinto que se apresenta nesse mundo primitivo já é um embriãozinho do senso moral que a gente tem que desenvolver. O instinto, como por exemplo, o instinto de proteção, já é muito grotescamente falando um embrião de um senso moral.
de um senso de proteção. Então, quando um espírito vem para a primeira classificação de mundo, que é o primitivo, ele vem simples e ignorante, mas ele já vem com um embrião de moralidade. Para quê? Para que germine. Se você não tiver nada dentro de você, você frutifica como? Você tem que vir pelo menos com o embrião. E vai trabalhar para frutificar. O segundo estágio de mundo, que é onde nós, a Terra, essa orbe se classifica, é o mundo de expiação e provas, que são mundos nos quais os espíritos reencarnam para expiar seus erros de vidas passadas e passar por provas que vão contribuir para a sua evolução. Nesses mundos, o mal ainda é dominante entre os espíritos, embora já haja a prática do bem. É muito fácil entendermos este tipo de mundo. Vemos o quanto precisamos evoluir, mas já temos o quanto de bem é praticado. E a gente precisa salientar que estamos em marcha. Estamos em plena caminhada. Mesmo entendendo que o mundo, a Terra, está ainda classificada como um mundo de provas e expiações, nós estamos marchando. Nós estamos saindo deste mundo. Nós ainda temos o mal imperando, sim, sem sombra de dúvida, mas nunca vimos tantas ações de bem e de bom sendo feitas. Nunca se ouviu falar tanto em proteção de animais. Nunca se preocupou tanto com fauna e flora. Nunca se viu tantas atitudes de caridade. Nunca a dor do outro como a dor de uma guerra do outro lado do oceano. Mas que lá atrás, quando a gente não tinha comunicação, não chegava para a gente de forma clara. Mas hoje chega em vídeo. O sofrimento em vídeo nos toca o coração. Nos faz compadecer com a dor daquele irmão. Antigamente, a notícia demorava, às vezes, 1 mês para chegar. Em que pese sermos bombardeados diariamente por notícias ruins, o mundo avança em bondade. E isso é um fato que a gente precisa comemorar. Esse é um fato que nós espíritas temos a responsabilidade de propagar. Por quê? A vinda do Espiritismo, do terceiro Consolador, chega na hora certa e no momento certo. Chega porque o homem já está pronto para desenvolver seu lado bom, a bondade e o amor. É por isso que chega. Mas é um processo lento. E isso é respeitado. Mas pensemos no quanto de bom tem acontecido e vibremos, meus irmãos. Porque a gente vai plasmando aquilo que a gente vai pensando. E às vezes, as forças que não querem que a gente evolua fazem de tudo para que a gente só pense e só plasme o negativo, o mal. Vamos lá. A gente está caminhando para o mundo de regeneração. Estamos num processo de transição planetária, tão anunciado. Anunciado há 200 anos atrás. Há muito tempo. Reforçado pelo Espiritismo. Os mundos de regeneração são mundos nos quais os espíritos que ainda têm que espiar e extraem novas forças. Nestes mundos há muito crescimento moral, amor ao próximo, é base das relações sociais, rejeição ao materialismo. A Terra passará por grandes transformações. A Terra já passa por grandes transformações.
E observemos, meus irmãos, que a gente às vezes se pega imaginando o mundo regenerado como um mundo perfeito, que não existe mal, que tudo é bom, e não é. No mundo regenerado, o mal ainda se apresenta. A energia equivocada ainda se apresenta, mas não predomina. Não domina a cena. Porque se o mal não se apresentasse, quem precisa espiar não estaria lá. Você não tem mais provas nesse mundo, mas você ainda espia nesse mundo. Mas o bem começa a fazer parte de nós. Quando a gente chega lá e ligar a televisão, a maioria das notícias, 95% serão boas, que é o contrário de hoje. E isso é interessante para a gente pensar, meus irmãos, porque a gente vê o mundo regenerado como algo muito distante de nós. Nós estamos fazendo internamente o nosso mundo regenerado a cada dia, com cada ato, com cada mão estendida, com cada sorriso dado. Mas também, toda vez que a gente deixa a cólera, a impaciência, a raiva nos tomar, a gente cria dentro de nós um mundo primitivo. Somos reflexos desse mundo. E quando a gente chegar no regenerado, todos nós vamos nos encontrar com fé em Deus, claro. A gente avança também mais, porque não acaba por aí. Na classificação dos mundos, nós temos ainda 2 tipos de mundo, que são os ditosos, que aí sim, o bem já sobrepuja ao mal. Ou seja, não existe mal. A sombra só existe onde não existe luz. O mal só existe onde não está o bem. Quando o bem for naturalmente praticado por todos nós, não haverá mal. Porque o mal, ele não tem existência própria. Ele atua na ausência do bem. É como a sombra. Só se apresenta na ausência da luz. Onde tem luz, não tem sombra. E a gente vai chegar no que se chama de mundos celestes ou divinos, que são os mundos habitados pelos espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Mundos onde estão os espíritos puros, que governam outros mundos em evolução, ou seja, o mundo que mora nosso amado Mestre Jesus, o nosso Cristo, junto com todos os outros Cristos existentes no universo. É lá que eles moram. E de lá governam todos nós, nesse processo evolutivo de chegar até lá. Então vamos, mais uma vez, arrumar as ideias. A humanidade precisa evoluir, ela evolui ou lentamente ou de forma abrupta. Com essa evolução, ela evolui o mundo onde ela habita, mas esse mundo só evolui se a evolução da humanidade for moral. E com essa evolução moral do homem, que faz o mundo evoluir, o mundo avança nesse jogo de casas. Ele sai do primitivo, vai para provas e expiações, vai para o regenerado, vai para o ditoso, vai para o celeste. A Gênese, no livro A Gênese, tem um trecho que Kardec nos diz: essa transfusão que se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta, igualmente se efetua entre os mundos, quer individualmente, nas condições normais, quer por massas em circunstâncias especiais. Há, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro, donde resulta a introdução na população de um deles de elementos inteiramente novos, novas raças de espírito, vindo misturar-se às existentes, constituem novas raças de homens.
os irmãos avançam nas informações e traz mais um dado importante. Na existência desses mundos, existe trânsito espiritual, ou seja, emigração e emigração de espíritos. E por isso lá no Livro dos Espíritos, a gente tinha lido antes, os irmãos afirmam que em todas as encarnações nossas, nós não tivemos aqui na Terra. Nós ficamos indo para diversos mundos que têm a mesma sintonia que nós temos. Aqui começa a se desenhar o grande desafio. E qual é esse desafio, meus irmãos? O mundo, para evoluir, precisa de nós. É imperativo, é importantíssimo que nós evoluamos moralmente para fazer o mundo evoluir. Mas a nossa evolução não determina ou não, a evolução ou não nossa, não determina a evolução do mundo. Ou seja, o mundo precisa que eu evolua, que eu evolua moralmente. Mas se eu não evoluir, o mundo vai. E aí eu vou ser degradado. Ou seja, eu vou para um mundo onde eu sintonize um mundo inferior. E é isso que acontece com as grandes calamidades físicas ou morais da humanidade. Quando há esse grande volume de desencarne, ou seja, de espíritos voltando à pátria espiritual. Não todos, não podemos generalizar nem afirmar, mas muitos deles, para que não retornarão mais. Por quê? Porque o livre-arbítrio, lembra que a gente falou antes que é uma das leis mais respeitadas por Deus? Então, eu posso querer evoluir ou não. É um direito que me assiste. Mas se eu não evoluir, eu não tenho direito de impedir a evolução do mundo. Ela irá acontecer. E eu serei tirado do caminho e será colocado no meu lugar alguém que esteja fazendo a sua lição de casa. E aí? É um grande desafio. Porque a gente percebe que é urgente, é necessário, é importante, é vital que evoluamos, que crescemos nesse progresso moral. Mas, se eu não fizer, para o mundo, pouco vai importar. Porque o planeta Terra terá que evoluir. O planeta Terra não poderá ficar parado no meio do caminho, nem num mundo nem no outro, porque eu estou sentadinho na minha cadeira dando chilique. Por quê? Porque estou deixando meu orgulho e meu egoísmo falar mais alto. Não quero, não vou. Meu amorzinho não quer. Vai para onde alguém que ele vai lhe querer. Então, meus irmãos, isso é uma constante em todos os mundos. Nós tivemos aqui na Terra um momento crucial, que é o que se chama de raça adâmica, ou seja, a raça que é, na realidade, simbolizada por Adão, pelo homem da Bíblia. A raça adâmica vem para este mundo, de outros mundos, nos trazer desenvolvimento intelectual, material. Era uma raça ainda moralmente atrasada, mas com grande conhecimento da ciência. Começa a evoluir esse mundo lá atrás, tira esse mundo das cavernas, dos homens primitivos. Tivemos
outros momentos, como os egípcios, que vieram degradados de Capela, porque Capela, que é um planeta, estava se transformando e hoje é um mundo regenerado. Esses irmãos, os egípcios, com todo o domínio de medicina, de tecnologia, de ciência, mas não tinham avançado moralmente, foram tirados e colocados aqui para nós. Os egípcios, os hebreus, os hindus, os arianos, que tomaram conta da Europa, os homens amarelos. Então, perpassa pela história do planeta Terra essa entrada e saída de irmãos espirituais. E nesse movimento, a gente vai evoluindo. E olhe como Deus é o tempo todo. Perfeição, amor, misericórdia. Porque se eu não evoluo moralmente, mas eu tenho um grande conhecimento intelectual, quando ele me bota num mundo primitivo, eu faço o homem da caverna descobrir a roda. Eu faço o homem da caverna descobrir o fogo. Eu faço o homem da caverna começar a manipular o ferro. É o que aconteceu com nós lá atrás. Mas nós perguntamos, meus irmãos, vocês querem voltar para ensinar alguém a usar a roda e o fogo? Eu não quero. E para que isso não aconteça, a gente precisa evoluir moralmente. Continuando no livro A Gênese, Kardec nos diz: os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela purificação dos espíritos que o habitam, ou seja, que progridem moralmente. A felicidade neles está na razão direta da predominância do bem sobre o mal, e a predominância do bem resulta do adiantamento moral dos espíritos. O progresso intelectual não basta, pois que com a inteligência podem eles fazer o mal. E quanto vemos isso? Um domínio da ciência, um domínio intelectual e aquele conhecimento sendo utilizado para fazer o mal, para prejudicar o outro. Armas que derrubam helicópteros a 6 quilômetros de distância. Um conhecimento sendo utilizado para o mal. Porque se ela ataca, ela está sendo utilizada pelo mal. É diferente se ela fosse uma arma protetora. Então observe que a gente avança em intelectualidade e se a gente não tiver a moral junto, a gente vai para o perverso. Por quê? Porque dentro da gente está gritando ainda o orgulho e o egoísmo. A potencialização do eu. Eu sou, eu quero, eu tenho. E nesse eu sou, eu quero, eu tenho, eu sou induzido por mim mesmo a destruir quem vai impedir o que eu quero, o que eu sou e o que eu tenho. Logo que o mundo tem chegado a um dos seus períodos de transformação, a fim de ascender na hierarquia dos mundos, operam-se mutações na sua população encarnada e desencarnada. É quando se dão as grandes emigrações e imigrações. Ao mesmo tempo que os maus se afastam do mundo em que habitavam, espíritos melhores aí o substituem, vindos quer da erraticidade concernente a esse mundo, quer de um mundo menos adiantado que merecem abandonar. É igualmente com o objetivo de fazer que a humanidade se adiante em determinado sentido que espíritos superiores, embora não tenham as qualidades do Cristo, encarnam de tempos em tempos na Terra para desempenhar missões especiais. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, e nós estamos maduros para subir esse degrau, enquanto humanidade. Pode-se dizer que são chegados os tempos marcados por Deus, e são chegados esse tempo, amplamente anunciados para nós.
Como se pode dizer também que em tal estação eles chegam para a maturação dos frutos de sua colheita. Nunca ouvimos falar no Espiritismo em encarnações de inúmeros espíritos evoluídos. Isso vem acontecendo há algumas décadas. Inclusive, espíritos do mais alto escol, como Emmanuel, como Joana de Ângeles, que irá reencarnar futuramente aqui no Brasil. Tem vindo espíritos do mais alto padrão de desenvolvimento intelectual e moral para nos auxiliar nesse progresso, para nos auxiliar nesta caminhada. Então, se eles estão chegando, é porque nós estamos prontos para subir esse degrau. Mas o desafio está aí. Se eu continuar olhando para dentro, para o meu umbigo, para o meu egoísmo, para o meu orgulho, eu não terei perna para subir esse degrau. E eu não posso ficar sentado no degrau de baixo atrapalhando. Então eu serei tirado, sim, e serei colocado no lugar onde eu possa ser útil. Porque a gente, nesse caso, não estará sendo útil. E aí, meus irmãos, Livro dos Espíritos, questão 781. Kardec pergunta, observem a pergunta de Kardec. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Temos nós o poder de impedir que a Terra continue caminhando para o mundo de regeneração? Olha o que os irmãos respondem. Isso, minha irmã. Não. Mas tem, às vezes, o de embaraçá-la. Ou seja, a gente não impede. Mas se a gente não faz a nossa parte, a gente atrapalha. E está aí o grande desafio. Não atrapalhar. Não ser empecilho de prorrogar ou prolongar demais esse processo, essa caminhada. Se você tem uma caminhada para fazer e alguém não quer fazer ela, você não caminhará na mesma velocidade que você estivesse com pessoas que quisessem fazer. Essa pessoa vai sentar, vai espernear, vai dizer que a perna dói, que os pés não estão aguentando, que vai desistir, vai dar piti. Isso somos nós, nessa progressão do mundo. Quando a gente não resolve caminhar, fazer a caminhada. E aí, meus irmãos, esse é o desafio. Mas o desafio é feito para ser vencido. Por isso, o nome dessa palestra, o tema dessa palestra, Vencendo Desafios. O grande desafio é não ficar para trás. Esse é o nosso desafio. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente vence? Como é que a gente vai junto ter perna para subir esse degrau? Como é que a gente vai para essa nova casa no joguinho dos mundos de evolução? Sim. Questão 919, Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal, ou seja, de evoluir moralmente? Os irmãos respondem, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Sócrates, missionário do Cristo, que veio antes preparar a sua chegada, a chegada da boa nova, assim como foi Platão, assim como foi Confúcio, assim como foi Buda, todos os profetas hebreus e todos que vieram antes do Cristo, preparando a humanidade para a chegada da boa nova. Então, meus irmãos,
aqui nós nos deparamos com a cura, com o antídoto para esse desafio. Olhar para dentro, olhar para si, se reformar. A tão falada reforma íntima. Aí vocês podem me perguntar, mas como é que a gente pode fazer isso? Simples. Jesus nos deu a sua cartilha. Amar a Deus acima de qualquer coisa, com todas as suas forças. Amar o próximo como amar a si mesmo. E praticar o amor em forma de caridade, sendo benevolente, indulgente e perdoando. Aí está a cartilha. E por que é difícil para nós? Porque quando a gente fala parece fácil, né? É porque quando a gente olha para dentro, quando a gente vai lá para o interior, a gente se assusta com o que a gente vê. Porque a gente encontra muito orgulho, muito egoísmo e todas as suas derivações, vaidade, prepotência, arrogância, todas as variações. E a gente vem potencializando isso, séculos atrás de séculos. Por isso que não é fácil. Mas o momento é de desafio, o momento é de urgência, porque o processo está acontecendo. A transição planetária se apresenta e continua em marcha acelerada. É tanto que os irmãos vêm numa pandemia, como Manuel Filomeno Miranda, psicografar um livro para nos anunciar que a última pandemia que tivemos foi um momento de rebuliço para acelerar o processo. Então, grande desafio, porque naturalmente já é difícil a gente ir para dentro de si, só que agora a gente tem urgência de fazer isso. Porque a marcha do progresso moral do mundo, do planeta, está a todo vapor. E a gente, se não fizer isso, vai ficar para trás. E por isso que no livro Amanhecer de uma Nova Era, Manuel Filomeno de Miranda nos diz: sem qualquer dúvida, a fim de que o mundo se transforme, observem, é necessário que haja a modificação do ser humano para melhor, por ser a célula máter da sociedade. Então, nós somos a célula máter da sociedade. Nós nos evoluímos a cada um de nós. A gente evolui a humanidade evoluindo, a gente evoluiu o mundo, o planeta. E quando a gente está falando de tudo isso, a gente está falando de evolução moral. Começa por nós. Mas nós não conseguimos impedir o final. E por isso, se a gente não fizer nosso caminho, a gente vai ficar para trás. Manuel Filomeno avança. Enquanto mantiver a enfermidade espiritual resultante do atraso evolutivo, nenhuma força externa conseguirá alterar a marcha moral do planeta, desde que seus habitantes recusem-se à transformação interior. Cada um deve preparar-se para acompanhar a marcha do progresso, integrando a legião dos construtores do novo período da humanidade, encarnados e desencarnados. E a gente salienta, integrando a legião dos construtores da nova era. E a gente, enquanto espírita, temos a responsabilidade de nos integrarmos nas nossas legiões do bem, para fazermos o bem aos encarnados e aos desencarnados, através de sessões mediúnicas, colocando a mediunidade a serviço de Jesus, esclarecendo os irmãos. E é isso que está lá no capítulo 9 do livro A Nova Era. Eles trazem uma passagem, convido a vocês depois de lerem com calma, porque é muito rica de informação, que vai ter uma doutrinária / estudo. Os dirigentes da casa estão preparados, os mentores também. Adentra uma senhora. Essa senhora nunca tinha ido no centro espírita.
ela tem um problema físico na parte do órgão reprodutor dela. Quando ela senta, um pouco antes de começar a reunião, ela cai da cadeira e começa a ter uma crise histérica, obsediada por um irmão que comprime seus órgãos reprodutivos, fazendo ela sentir dor e desespero. O pânico se estabelece um pouco antes da reunião. Se apresentam os mentores, inclusive Bezerra de Menezes. Se observa que aquele obsessor que atuava naquela mulher tem um rabino do lado de fora atuando mentalmente nele, porque a intenção é desestabiliza dentro para a gente entrar. Esse rabino não está sozinho, está com uma grande legião de irmãos equivocados. Se escuta o chifão, que é como se fosse uma corneta, que é o chifre de carneiro utilizado pelos hebreus antigamente e ainda hoje utilizado depois que se lê o Torá. E aquele som do chifão tem um som específico. O som que se apresenta é o som de invasão. Então, a turba que estava do lado de fora queria invadir o centro espírita e desestabilizar. Os mentores conseguem resolver o problema da moça. Todos entram em sintonia. O trabalho acontece. Só que enquanto o trabalho está acontecendo, o mentor da casa pede ajuda a Cristo. Se apresenta no centro irmãos construtores de roupas medievais. Roupas lindas. Que são irmãos especializados em defesa. E enquanto a sessão acontece, eles começam a plasmar uma torre de defesa. E durante 1 hora essa torre é subida. É colocada nessa torre aparelhos de defesa e o centro fica envolvido nesta torre. E quando as pessoas que estão no centro vão sair para suas casas, depois que a reunião acaba, todos júbilos de luz e de amor do que aquilo que aprenderam com Cristo ali dentro. Esses irmãos são atacados por armas magnéticas, mas que não ferem, para mantê-los longe, para eles não irem atacar as pessoas que estão saindo do centro. Então, meus irmãos, observem que os desafios são grandes. Eles se apresentam de ordem material para nós, nessa busca interior, nessa reforma íntima, nesse assustar de nos olhar e nos conhecermos. Quantos de nós, às vezes, olha para dentro e diz, meu Deus do céu, eu sou capaz disso e isso me assusta. Quantos de nós fazemos nosso processo de não nos depararmos com uma situação que nos leva a ativar aquilo que está dentro da gente, que assusta a gente? Um ser ainda primitivo. Mas o desafio acontece no mundo espiritual. Por quê? Porque os irmãos equivocados que se alimentam da minha e da maldade de cada um de vocês não querem que isso acabe. Mas, da mesma forma que a gente está fazendo a nossa reforma íntima e precisamos e devemos, os irmãos espirituais estão, como está anunciado nesse livro, deslocando umbrau's inteiros para outros mundos primitivos, levando esses irmãos encarnados para outros mundos primitivos, para que eles aprendam a amar do início, aprendam a desenvolver a moralidade do início, mas que com a inteligência para atacar uma pessoa lá dentro, que sabe que infiltrando um ser lá dentro poderia desestabilizar o centro espírita e todo mundo entrar para desestabilizar todo mundo, essa inteligência ser usada para a evolução moral do mundo de lá. Então, meus irmãos, o desafio é esse. Sermos melhor. O desafio é esse. Sermos bons. Bons da maneira que o Cristo nos pede. E indo para o final,
eu quero pedir a licença de ler 2 mensagens que vão reforçar tudo isso que a gente conversou hoje. Uma está no livro Ave Cristo, psicografia de Emmanuel, por Chico, capítulo 1. Emmanuel nos diz: há chamamentos do Senhor em toda a parte. Enquanto a perturbação se alastra, envolvente, e enquanto a ignorância e o egoísmo, conluiados, erguem trincheiras de incompreensão e discórdia entre os homens, quebram-se as fronteiras do além, para que as vozes inovidáveis dos vivos da eternidade se expressem, consoladoras e convincentes, proclamando a imortalidade soberana e a necessidade do divino escultor em nossos corações, a fim de que possamos atingir a nossa fulgurante destinação na vida imperecível. O excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração. É isso que Jesus está esperando da gente, meus irmãos. O coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessante, únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência de nossa cooperação, em companhia dele, do nosso Mestre Jesus, na edificação do reino de Deus, que é o mundo celeste que a gente vai chegar lá na frente. E Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, o irmão nos diz: estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai, não estabeleçais diferença entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Então, está na mão de cada um de nós, se aqui ficaremos, e colheremos o fruto do trabalho de hoje para que esse mundo vire um mundo regenerado, ou seremos degradados para um mundo inferior, para sermos instrumentos de evolução intelectual e material de alguma raça primitiva. Decisão é de cada um. Será respeitada, porque o livre-arbítrio é respeitado. Mas eu ouso dizer a vocês, meus irmãos, não é para isso que estamos aqui. Não é. Não é esse o propósito do Cristo para cada um de nós. Fortificamos nosso bebê conforto para colocarmos essa terra maravilhosa, essa orbe que nos acolhe dentro dela, cheio de moral, e carregamos essa orbe para o seu próximo estágio. Que o Mestre Jesus esteja conosco sempre e que o amor de Mãe Maria esteja presente em nossas vidas, hoje e sempre.